Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta terça-feira, dia 15 de outubro, dia do professor, nós estamos recebendo com muito prazer dois educadores da mesma família, pai e filha, que há anos educam e formam gerações. O professor Roberto Patella, que é diretor da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Santa Cecília, e a professora doutora Kátia Laís Ferreira Patella Couto, que é professora do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de São Paulo, no campus de Cubatão. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje dos jornais e sites com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Bom dia. Antes de falar as manchetes, eu gostaria de parabenizar. A mesa está composta de professores, sendo dois deles o Chico e a Kátia, que foram meus professores na época da faculdade, formado em 2002, aqui como jornalista pela faculdade da Unisanta. Então, parabéns, não só a vocês, mas como todos os professores. Muito obrigado. Vamos às manchetes. O jornal A Tribuna traz a seguinte manchete: Túnel Santista dá passo inicial. Na Folha de São Paulo, Dilma manda rivais estudarem. Marina vê retrocesso no país. No Estadão, adversários têm de estudar, diz Dilma. Marina vê retrocesso. No Santa Portal, ex-prefeito de São Vicente é interrogado sobre o caso do Portal de Gestão Unificada, o PGU. No site do Boc News, abertas inscrições para voluntários dos Jogos Abertos dos Idosos. No G1 Santos e região, polícia divulga imagens de assalto a supermercado. E no portal da UOL, Campos e não Dilma fica com a maior parte dos votos de Marina, diz Datafolha. Chico. 8h08 e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Muito bem. Aliás, vem bem a propósito as manchetes da Folha e do Estado, né, com a presidente Dilma Rousseff mandando os adversários estudarem. Uma bela ironia para esse dia do professor. Mas o fato é que no programa de hoje, Dia do Professor, nós vamos conversar naturalmente sobre educação e sobre essa carreira maravilhosa do magistério. Afinal, não há nada mais sublime do que dividir o conhecimento, do que partilhá-lo com aqueles que querem aprender. Portanto, não há nada mais gratificante do que ensinar. Por isso, os nossos parabéns a todos os professores de todos os níveis por essa magnífica profissão. A lamentar apenas o fato de que educação é prioridade para todos os governos. Interessante, não deveria ser, mas sim a razão de ser de todos os governos, em todos os níveis, em todas as esferas, o que infelizmente não acontece no Brasil. No programa de hoje nós vamos evidentemente conversar sobre todos os temas, mas sobretudo sobre essa atividade dos professores do magistério. Mas tudo isso vocês vão acompanhar daqui a pouco, assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo para hoje e também o movimento de balsas e estradas. Paula. A previsão do tempo para essa terça-feira é de sol com aumento de nuvens no decorrer do dia e pode chover a qualquer hora. A temperatura varia entre 19 e 25 graus em Santos e as ondas podem chegar a 1,5 m nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. Trânsito intenso na chegada a São Paulo, no trecho de Planalto, entre os quilômetros 16 e 10 pela Anchieta. No sistema Anchieta Imigrantes está em vigor o esquema 5x5, com operação comboio para descer a serra por conta da neblina. As pistas norte são utilizadas para quem vai sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni têm trânsito normal até o momento. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 6 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera.
E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter, através do Enfoque Jornal, ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal, ou acesse o nosso canal youtube.com/enfoquejornal. A reapresentação do programa vai ao ar hoje, às 5 horas da tarde. Chico. 8 horas e 11 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Eu gostaria de lembrar, antes de chamar o intervalo, que o Festival Curta Santos, a 11ª edição do Festival Curta Santos, começa hoje, a partir das 20 horas e 30 minutos no Sesc, com a presença do ator Caio Blatt, que será homenageado e receberá o troféu Cláudio Mamberti. Portanto, prestigie hoje a abertura do Festival Curta Santos, que vai de hoje até sábado aqui em Santos, um evento dos mais importantes da área cultural, da área do cinema em todo o país. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini refinaria de petróleo em operação do país. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Aproveite a maré de felicidade. No aniversário da Macuco, compre um apartamento e ganhe um cruzeiro. Acesse o site, conheça os empreendimentos, faça um ótimo negócio e uma boa viagem. Bem, estamos de volta com o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo nesta terça-feira, 15 de outubro, Dia do Professor. E hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, 2 professores, 2 educadores com vasta experiência que já formaram e educaram gerações. Ambos da mesma família, uma família de educadores, a família Patella. Roberto Patella, diretor da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Santa Cecília, e sua filha Kátia Laís Ferreira Patella Couto, que é professora doutora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, do campus de Cubatão. Eu gostaria de começar essa entrevista, professor Patella, nesse Dia do Professor. Parabéns, em primeiro lugar, pelo Dia do Professor. O senhor que tem mais de 40 anos de magistério como professor e mais de 23 anos como diretor de ensino superior. Professor Patella, como é dirigir uma faculdade durante tanto tempo, mais de 23 anos, formando e educando gerações? Bom dia e muito obrigado pela sua presença. Bom dia a todos, bom dia a todas as famílias, aos professores. Eu quero dar os parabéns pelo dia de hoje e sempre estimulá-los a andar sempre para frente, porque o que acontece é que a gente nada contra a corrente, mas vejam bem, sempre temos que pensar num dia melhor, né? E não perder o ideal. Nós temos ali futuras gerações, futuros profissionais, né? E de maneira que isso é gratificante para nós. E vamos continuar, né? Uma visão otimista, portanto, sempre do futuro, né, professor Patella? Como diretor de uma faculdade, né? A faculdade privada, que é a minha área, né? Eu posso afirmar para você que
tem que ser um profissional preparado para administrar, né, a organização do curso, né, ou seja, de 3 cursos que eu dirijo, que é a biologia, a computação e a matemática. Então, preparado dessa parte, tanto administrativa como acadêmica, né? E visando sempre uma harmonia, isso é importante. Eu posso dizer, nesse tempo que eu estou como diretor, essa harmonia que deve existir entre professor, aluno, diretor e secretaria. Isso é o nosso diferencial. Sim, sem dúvida não. Então, isso é uma parte muito importante. E acompanhar sempre essa evolução, né? Estimular sempre os professores, né? E eu acho, professor Patella, que, não sei se o senhor concorda, mas o senhor que dirige 3 cursos superiores, vejam bem, biologia, matemática e ciência da computação, que compõem a Faculdade de Ciência e Tecnologia, portanto, acho que a grande recompensa para um professor como o senhor, com tanta experiência, né, é exatamente ver o seu aluno crescendo profissionalmente, não, professor? Sim, gradativamente, e hoje deparamos com profissionais fantásticos, né? Então eu digo, meu Deus, né? Eu estou muito gratificado com isso. Eu fico muito feliz. Um dia, até posso contar uma passagem, claro. Eu tive um probleminha mais ou menos sério na bexiga e fui num pronto-socorro. Eu recomendo um médico urologista. Então, aí no dia seguinte procurei um urologista, né? Marquei, chego lá e ele, como está, professor Patella? Eu digo, você me conhece de onde? O senhor foi meu professor. Existe coisa mais linda, e me operou. Veja, jovem, olha, fantástico, não tem... Isso não tem e alguém como o senhor, com tantos alunos, fica até difícil imaginar quantos alunos o senhor teve. Milhares. Né? No ensino médio, no ensino fundamental, no ensino superior, ou seja, no cursinho. Também. Milhares de alunos, né? Olha, e é isso que achei a grande recompensa do professor. Chico, eu quero também parabenizar o professor Chico, grande professor de jornalismo. Né? Eu quero falar uma coisa assim, que eu sou muito religioso e eu tive problemas, você sabe, né? Estamos sempre ao lado, de problemas seríssimos de saúde. E veja bem, gente, depois disso tudo que eu passei, eu digo, eu acho que Deus me deu continuidade de vida, porque a minha cabeça está boa para trabalhar com jovens, né? Então, graças a Deus, né, com todo o problema seríssimo que eu tive, eu estou, né, ainda orientando os jovens, né? Isso é o importante. Eu fico muito feliz. Olha, eu agradeço mesmo a Deus por tudo isso. E veja, e com otimismo, quem convive com o professor Patella sabe, desfruta do seu otimismo, da sua alegria, do seu bom humor, enfim, e da sua competência, é evidente. Então, o professor Patella é uma referência para todos nós aqui da Universidade de Santa Cecília e, sem dúvida, para todos os professores da nossa região. Muito obrigado pela sua presença, portanto, professor Patella. Eu gostaria de conversar um pouquinho agora com a professora Kátia Patella Couto, que é professora doutora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, no campus de Cubatão, professora também com uns 20, 30 anos de magistério, professora Kátia. Né? Então, professora, o que é ser professora? Bom, para responder, eu vou inclusive pegar a própria etimologia da palavra, né, professor. É uma palavra que veio do latim, né, com o prefixo pro, que é aquele que está diante de, né, e do verbo fatire, que significa confessar. Então, qual era a função do primeiro professor? Era declarar publicamente que ele era apto a ministrar algum tipo de conhecimento. E para quem ele ministrava isso? Para o aluno. E o que é aluno? Também é uma palavra que vem do latim, do verbo alere, que é aquele que se deixa conduzir, que cresce, que se aprimora. Então, essa relação, né, do professor que professa, ou seja, estou apto a transmitir a você conhecimento, não só conhecimento didático, mas conhecimento da vida, a fim de que você, enquanto aluno, cresça e progrida. Então, etimologicamente falando, é isso que a gente tem na relação professor-aluno.
Mas hoje, assim, infelizmente, alguns problemas esbarram, né, nessa questão etimológica que não dá muito para ser levada ao pé da letra. E aí eu acho que a gente tem alguns, né, sérios problemas, vou destacar alguns que, a meu ponto de vista, né, são problemas bastante sérios. Eu acho que o profissional hoje ele se depara com, primeiro, uma sobrecarga de trabalho enorme. Um segundo ponto é a questão da má remuneração. Um terceiro ponto é a questão da falta de percepção de grande parte da sociedade em relação à figura do professor, um desprestígio, né, que ele sofre. Né? E como a quarta questão é um profissional que se sente profundamente desestimulado, né, em função de tudo isso que a gente citou. E dá para agora aprofundar um pouco cada um desses tópicos. Veja, professora Kátia, a senhora, primeiro, eu acho que os nossos telespectadores ficaram encantados com a aula que nós tivemos aqui a respeito do que é ser professor, em primeiro lugar. E depois, professora Kátia, a senhora tocou em pontos fundamentais. Eu gostaria de agregar ao que a senhora está dizendo um fato concreto, um dado estatístico, que eu costumo venho repetindo aqui, porque isso eu considero um verdadeiro escândalo, que é o fato de o Estado de São Paulo apresentar, isso são dados oficiais da própria Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, apresentar um déficit de 50 mil professores na rede pública oficial de ensino. 50 mil professores no ensino de falta em São Paulo de ensino médio, dos quais 12 mil professores de matemática. 10 mil professores de língua portuguesa, professores de história, química, física, ou seja, a falta de professores, professora Kátia, professor Patella, no Estado de São Paulo, em todas as disciplinas. Quer dizer, que aluno nós estamos formando no ensino médio? Que aluno está chegando à universidade? Que geração teremos, futuras gerações no país, diante de um estado de coisas como esse? Né? É muito difícil, professor. Quer dizer, professor mal remunerado, péssimas condições de trabalho, insegurança, violência, os professores são agredidos, ofendidos. Essa é a realidade, é o dia a dia do professor de ensino médio, do professor de ensino fundamental. Como mudar um estado de coisas como esse? Professora Kátia. Bom, eu acho que a gente podia abordar isso sob dois ângulos. Né? O primeiro ângulo, eu acredito que em âmbito federal, em âmbito nacional, a gente precisaria de uma grande campanha, nem sei se seria esse o nome, mas de revigorar, revitalizar a figura do professor, né? Para que a sociedade encare o professor como aquele que é parceiro da família na educação, né, do seu filho. E hoje, Chico, infelizmente, muitas famílias encaram o professor como um rival. Né? E muitas famílias falam mal do professor dentro de casa. E o aluno carrega isso para dentro da sala de aula. Assim, claro, o professor é um ser humano como qualquer outro. Ele tem defeitos, né? Claro. Ele tem as suas dificuldades do dia a dia. Entretanto, se a família o encara como um parceiro na educação, né, eu acredito que todos ganham, né? Todos ganham. É verdade. Né? Então, eu acho que precisaria de uma grande campanha em âmbito nacional para que esse prestígio que o professor já teve outrora, né, que pudesse hoje se reerguer, ressurgir das cinzas aí como uma fênix, né? Porque enquanto a sociedade não voltar a encarar o professor como um ser de respeito, né, que merece seu crédito, né, a gente não vai conseguir alcançar grandes coisas. É verdade. Professor Patella, como é que se pode mudar esse estado de coisas? Porque o senhor é professor de ensino superior, é diretor de vários cursos de ensino superior, e o senhor recebe muitas vezes o aluno que vem com problemas, com dúvidas né, do ensino médio. Exato. Quer dizer, como lidar com isso, professor? Bom, nós temos esses grandes problemas, digo mais de um, né? Porque, a princípio, o aluno vem do ensino de base sem muita cultura para enfrentar um banco de universidade. Primeiro, ele tem um grau de autodidata assim, muito baixo, porque não é estimulado no ensino de base.
E a própria família, mesmo nesse dia da criança, eu não vi um pai dar um livro de presente para o filho. Brinquedos e brinquedos, computadores, isso. Então, isso é um grande problema. E na universidade, a gente precisa de um aluno que já tenha uma certa cultura para poder entender, né? Porque é um aluno diferente do ensino de base. E ele traz, assim, outro tipo de problema, os comportamentos. É um vício que ele traz do ensino de base, muita conversa em aula, sabe? Não presta muita atenção. Verdade. E outra coisa, quer dizer, ele não sabe mais ou menos, quer dizer, ele vem entrar, vou fazer um curso tal, mas ele não tem ideia, sabe? E aí chega, ele se decepciona, volta, para. Então nós temos um grande problema, esse conteúdo muito ruim que ele traz para a universidade. E a gente precisa estimular. Ou seja, vamos formar um profissional? Vamos. Mas é trabalhoso, com muita paciência, e sempre estimulando, dá todos os meios para que ele cresça, né? E com a graça de Deus, não conseguido, né, formar profissionais bons, né, profissionais. Que na universidade já tem outra visão, então isso é importante, né? Então, veja, eu fui agora parei por uns 2 anos de sala de aula, mas eu sempre fui um professor de estudante trabalhador, que é o caso da nossa universidade, né? Então, o que acontece? São pessoas que pararam muito tempo, não tiveram oportunidade, porque você vê, já é um pessoal já de 30, 40 anos, né? Não tiveram oportunidade na sua juventude de frequentar um banco de universidade, né? Porque as poucas escolas públicas, né, de universidades públicas que ofereciam, né, essas vagas, e agora parece que estão hoje ampliando. Em função das cotas, em função do ProUni, enfim, de tantos mecanismos hoje. Mas a gente... Tudo é a base. A situação mudou. Mas a base, que muitas vezes, né, a professora Kátia abordou a questão da família, muitas vezes a família desconhece as dificuldades que o professor, por exemplo, de ensino superior enfrenta. Sim. Porque muitas vezes o aluno chega com dúvidas, na verdade, problemas relativos a ginásio, a ensino médio, e que tem que ser resolvidos no ensino superior, né? Essa é uma dificuldade muito frequente, não, professora Kátia? É uma dificuldade, mas eu atribuo isso às próprias condições hoje em que o professor está inserido, né, no mercado de trabalho. Como a remuneração não é uma remuneração muito alta, Chico, o professor tem que trabalhar, às vezes, ministrando 50, 60 aulas por semana. Eu mesma já teve uma época na minha vida em que eu ministrava 60 aulas por semana. E não é só o trabalho de entrar em sala de aula. De manhã, de tarde, de noite. Sábado. Não é entrar na sala de aula e ministrar aula, mas o trabalho que a gente leva para casa, de preparar essa aula, de pensar no enfoque metodológico que a gente pode dar para que o aluno aprenda aquilo, para correção, ainda mais eu que sou professora de língua portuguesa, aquela correção minuciosa. Minuciosa, é verdade. Então, assim, chega uma época que o professor, ele fica tão cansado, e hoje a gente tem as pesquisas que revelam que boa parte dos professores está doente, porque para ministrar esse número de aulas, para poder ter um salário razoável, você acaba abandonando a si próprio, a sua saúde e, de certa forma, a sua família. Hoje eu estou numa condição muito melhor, que eu trabalho num centro de excelência, né, que é o Instituto Federal, em que as condições de trabalho são diferentes, mas isso é uma ilha. Sim. Né, mas depois de tantos anos de labuta diária, né, professora Kátia? Sim. Imagine 60, 80 horas por semana, né, professor Patela? O senhor mesmo, né? O senhor chegou veja, eu formei 3 filhos como professor. Eu cheguei a dar 80 aulas por semana. E vejam vocês que eu, por 2 vezes, isso que a Kátia abordou, o cansaço. Caí 2 vezes de UTI. Né? Então, vamos continuando. É isso. Mas é isso que é o cansaço. Esse sacrifício, mas o ideal
do professor fala mais alto. Essa é a verdade. São todos batalhadores, trabalhadores. É uma categoria que merece, portanto, todas as nossas homenagens. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida falando ainda mais de educação. Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso, aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. 4ª Copa União Siciliana de Futsal, de 21 a 25 de outubro. Uma grande disputa entre times da faculdade, do colégio e funcionários e professores da Unisanta. 12 equipes do masculino e 5 equipes do feminino se enfrentam pelo título no poliesportivo. Integração e motivação, ajudando a revelar novos talentos do esporte. Compareça, participe. 4ª Copa União Siciliana de Futsal. Realização Universidade Santa Cecília. Promoção Santa Cecília TV. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque e hoje nós estamos recebendo, nesta terça-feira, 15 de outubro, Dia do Professor, 2 educadores que formaram e educaram e continuam formando e educando gerações. Família Patella, professor Roberto Patella, que é diretor da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Santa Cecília, e a professora Kátia Laís Ferreira Patella Couto, que é professora doutora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, no campus de Cubatão. E agora temos uma pergunta de um telespectador, não é isso, Paula? Isso, Chico, é o Aldo Neto, ele participou através do e-mail je@infocecom.com.br, onde você de casa também pode participar do programa. Ele primeiro parabeniza a bancada pelo Dia dos Professores. Obrigado. E faz a seguinte pergunta ao professor Patella. Diante da sua longa trajetória em sala de aula, professor, qual a saída que o senhor vê para que a carreira do magistério seja valorizada de fato, com salários dignos e respeito pela comunidade? Bom, o que acontece hoje é que o jovem no ensino de base, quer dizer, ele está diante de professores assim que a todo instante vão se aborrecendo, vão tentando dar um equilíbrio à sala e foge um pouco da parte específica, que é o ensino, né, daquilo que ele está falando. E acontece que o próprio salário não estimula ao jovem ser o professor. Então, hoje na universidade, eu sou um diretor de curso de licenciatura, são poucos os jovens que procuram, né, o magistério. Eu acho que é devido a isso mesmo, que é uma carreira, quer dizer, um profissional muito exigido e não muito bem gratificado e com o problema também do comportamento desses alunos, né? Isso faz com que, né? A gente observa, né, professor Patella, que o problema todo é de educação. É da educação. É da educação, de fato. Porque há alguns anos, não faz tanto tempo assim, eu lembro disso, eu estudei em escola pública, professora Kátia, eu lembro que as pessoas diziam assim, olha, lá vai fulano, professor do Estado.
era uma carreira. Era uma carreira, assim como se diz lá, um alto funcionário do Banco do Brasil, uma alta patente militar, etc. Era o professor do Estado. Hoje, isto mudou de uma tal maneira, eu acho que exatamente por tudo aquilo que vocês já abordaram. Falta de salário, falta de reconhecimento. Não é? Enfim, o que aconteceu na educação. Mas também não é só problema, né? Professor? Também tem fatos extraordinários na vida dos nossos convidados de hoje. E eu vou fazer uma pergunta difícil de ser respondida, porque o senhor vai ter que puxar pela memória, professor Patella. Queria que o senhor contasse para os nossos telespectadores, enfim, um fato que o senhor, curioso, pitoresco, marcante da sua vida profissional, enfim, da sua vasta experiência como educador. Bom, o que o senhor lembra? Na realidade, eu vou lembrar de dois. Um primeiro, eu tinha um aluno, já como diretor, eu gosto muito de receber os alunos e orientá-los. Chega um aluno que diz, em minha sala, de professor, no segundo ano estava fazendo ciências com habilitação em matemática. Professor, eu vou desistir. Eu sou cobrador de ônibus e não tenho tempo para estudar. Eu digo, mas filho, agora no segundo ano você não pode parar, filho. Faz o seguinte, não, trabalha sábado, domingo, você pensa que eu estou aqui, que o teu professor Patella está aqui, que caiu, vai muito trabalho, muito esforço, filho. Então a gente tem que se esforçar mesmo. Então você faz o seguinte, sábado, domingo, você trabalha, tal, vai trocando e continua a tua vida. Bom, chegou no final do ano, uns alunos de uma classe de segundo ano, professor, nós queremos dar um presente para fulano de tal, queremos dar um dinheirinho, que ele é muito pobre, mas ele não quer aceitar. E ele dá aula para a gente de química, de física, de matemática. Professor, ajude a gente, como é que o senhor pode... Vamos lá, então vamos lá. E quem é? Era aquele cobrador de ônibus que dava aula para eles, né? Isso, imagine. Sabe? Emocionante, né? Emocionante. Então, eu digo, aí eu consegui uma bolsa para ele e hoje ele é um grande professor de matemática. Que beleza. Grande professor de matemática. Que exemplo. Está aí um exemplo, a história magnífica. E uma outra é cômica. Que no Natal, acho que do ano passado, veio é um professor, eu atendi o telefone, é o professor Roberto Patella? Eu digo, é ele mesmo, filho. Mas é ele, professor. Eu estou falando aqui de Santa Catarina, né, de Florianópolis. Eu disse, pois não, filho. Mas me falaram que o senhor morreu e eu estou rezando missa para o senhor todo mês. Eu digo, continua rezando, filho. Aí eu vou viver mais. Né? Aí, duas histórias fantásticas do professor Roberto Patella. Que teria tantas outras. Enfim. Veja bem, lembrando bem que os alunos não esquecem da gente, né? Vocês nem imaginam. A gente que não lembra muitas vezes o nome do hospital, entro numa fábrica, em todo lugar, né? Puxa vida, o carinho que os profissionais têm com a gente. Oi, professor, tal. Cara, basta só lembrar que o professor Patella é um homem modesto. Mas o professor Patella formou diversos prefeitos aqui da região. Os três. Diversos os quatro agora. Da região. Até o Paulinho também foi. O prefeito Paulo Alexandre, o ex-prefeito Papa, a prefeita Maria Antonieta, não é verdade? A Márcia Rosa. Márcia Rosa, enfim, tantos e tantos professores, prefeitos hoje das cidades da nossa região, lideranças políticas importantes da cidade, formadas aqui pelo professor Patella e por tantos outros professores da Universidade de Santa Cecília também, como a professora Kátia Patella, professora de língua portuguesa, que também formou e forma tantas gerações. E para a senhora, professora Kátia, que fato marcante, assim, pitoresco, a senhora lembra? Essa é uma pergunta sempre difícil, né? Porque é tanta coisa. Mas assim, eu acho que uma das funções, né, do professor além de ministrar aquele conhecimento, também falar sobre a vida. Claro. E refletir com os alunos, né, sobre a vida. Especialmente hoje, né, que eu trabalho com essa faixa etária, né, de alunos de 15, 16, 17 anos. Sim. E o ano passado, uma aluna, né, que prestou vestibular,
Uma aluna que surgiu, né, no primeiro ano do ensino médio com muita dificuldade, e a gente foi trabalhando, né, com ela essa questão da dificuldade, da linguagem, algumas dificuldades particulares, né, dentro da própria casa, enfim. E ela prestou o vestibular e no começo deste ano ela voltou lá à unidade, né, da Federal, e uma folha aí, ela falou: professora, vou te entregar isso aqui. A minha redação foi redação nota 10 da USP. E aí eu peguei o papel e ela estava a redação dela, né, que a USP digitaliza, ela imprimiu, e ela escreveu lá: tudo isso eu devo a você. Então, assim, foi uma coisa bastante emocionante, né, de saber que a gente, com o nosso trabalho, consegue, né, fazer com que haja transformação, porque eu acredito que a educação é a mola mestra da transformação. Né? Sem dúvida. Pela educação, né, a gente consegue galgar, assim, grandes montanhas e atingir os nossos sonhos. E eu acho que, como você falou no começo, né, do programa, Chico, né, o governo tem que entender que é pela educação que a gente vai ter transformação, qualquer tipo de transformação. E não só social, mas eu acho que a maior transformação é a transformação do indivíduo, dele como ser humano. Né? É só a educação que consegue fazer isso. E se der tempo, eu ainda conto um outro fato. Por favor. Uma aluna, aqui na universidade, inclusive, enquanto eu trabalhei aqui, ela terminou a aula, né, 22h30, e eu estava arrumando minhas coisas, ela não saindo da sala, e ela veio para mim e falou: professora, você tem R$2? Aí eu falei: eu tenho. Para quê? É para inteirar minha condução, professora. Aí eu falei: não, claro, tá aqui. Aí entreguei lá o dinheiro. Ela falou: eu devolvo, viu, professora? Eu falei: não, nem precisa. Aí ela falou: professora, eu vou jurar para você uma coisa aqui na sua frente hoje. Desculpa o termo que eu vou usar, mas eu termino. Limpar privada quando eu me formar, só a da minha casa, professora. Aí eu fiquei olhando, eu sou faxineira, trabalho num lugar e minha função é limpar a privada. Sem desmerecer, né, qualquer pessoa. Lógico. Bom, e aí ela se formou com todas as dificuldades, muitos R$2 eu dei para ela inteirar a condução dela. Não só eu, como alguns colegas. Né? Claro. Ela se formou e hoje ela é diretora de uma escola em São Vicente. Então, a educação tem esse poder de transformação. É verdade. E as pessoas precisam entender isso. E qualquer esfera governamental precisa entender que o Brasil, sinceramente, só vai melhorar quando ele puder educar desde a base. Mas educar, Chico, oferecendo condições para que esse processo, né, se realize. Porque, do contrário, nós não vamos conseguir sair de onde a gente está. É verdade. Aí, exemplos de vida e o papel do professor. Eu quero até completar. Veja, Francisco, a importância da universidade privada. É verdade. Quantos profissionais, quantos se formaram tem em acesso e trabalhando e estudando, sabe? E universidade privada séria, naturalmente. Lógico, evidente. Trabalhando e estudando. E veja esse exemplo, aquele exemplo do cobrador, sabe? Então a oportunidade que essas pessoas, né, recebem. E que só a universidade privada pode, na verdade, oferecer. E olha, pegando uma parte do salário deles, pagando a universidade, onde também o governo podia também ajudar, sabe? É verdade. Porque eu acho, professor Patella, que, bem a propósito, discute-se muito hoje no Brasil a questão do programa Mais Médicos, enfim, toda essa questão da falta de médicos no Brasil. E isto discute-se muito. Nós aqui no Jornal em Foque discutimos muito essa questão. E quando a gente lembra que os alunos que ingressam, por exemplo, nas escolas superior públicas de medicina, de um modo geral, são alunos que vêm de famílias abastadas, que cursam escolas secundárias caríssimas, cursinhos pré-vestibulares caríssimos, que têm acesso a bons livros, que têm acesso a cursos de línguas. Enfim, são esses alunos que acabam ingressando, muitas vezes, nas escolas públicas. E depois, qual é a contrapartida
para a população que mantém as escolas públicas? A verdade é que nenhuma. Ao contrário de tantas outras instituições, como as Forças Armadas, onde o recém-formado é obrigado a cumprir mais 4, 5 anos dedicado àquela força, funcionando como uma contrapartida, né? Deveria acontecer o mesmo nas escolas públicas. Porque não é possível que, de repente, quem é que vai atender exatamente nos postos de saúde da periferia, nos PS centrais, né? São aquelas pessoas que foram formadas muitas vezes, professor Patela, em escolas particulares. Então, é preciso que se mude esse estado de coisas. A escola pública é uma escola de altíssimo nível, de excelência, mas ela deve servir também ao público, que é quem custeia o curso de todos esses alunos. E isso, infelizmente, não está acontecendo. Professor Patela, eu peço a sua licença. Professora Kátia, nós vamos para mais um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. No próximo dia 20, à meia-noite, começa o horário de verão. Adiante seu relógio em 1 hora. Apoio Vila de Pompeia, a casa dos pizzaiolos. Estamos de volta com o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV, ao vivo, desta terça-feira, 15 de outubro, Dia do Professor. E por isso mesmo estamos recebendo 2 educadores da nossa região, Roberto Patela, diretor da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Santa Cecília, e a professora doutora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Kátia Laís Ferreira Patela Couto. E temos agora mais uma pergunta de um telespectador. Paula, por favor. Chico, a pergunta é do Uriel, que participa diariamente aqui com a gente. Ele é do abraço, Uriel. Ele é do bairro Campo Grande, daqui de Santos. Ele faz a seguinte pergunta, eu vou resumir aqui. Primeiro, parabeniza os professores da mesa. Obrigado. E ele faz a seguinte pergunta à professora Kátia. Com o conhecimento cultural, a senhora não acha que o professorado não poderia ser mais ativo nas ações, o modo como agir coletivamente como classe social, exigindo jornada de trabalho adequada, salário, número de alunos em cada classe e mais? Influenciar os pais na educação familiar? Eu acredito que o professor pode fazer isso. E não só pode, como faz. Né? Em uma escala que eu não sei se é uma escala muito grande, mas o professor luta. Eu acho que cada dia que ele entra na sala de aula, ele estabelece uma luta. Porque o magistério é uma profissão altamente dinâmica, porque quando a gente entra numa sala de aula, a gente nunca sabe o que vai acontecer. A gente pode saber do ponto de vista da informação. Eu sei o que hoje eu tenho que ministrar como conteúdo. Mas quando a gente trabalha como professor, a gente lida com o ser humano. E o ser humano cada dia está de um jeito. E hoje eu sinto como professora que parece que todos os problemas do mundo desembocam na sala de aula. Então, o aluno tem problema na família, ele vai
desembocar isso na sala de aula. Ele tem problema com ele mesmo, ele deixa transparecer isso na sala de aula. Então, o professor, ele lida com inúmeras variáveis. E cada dia que ele atende a esse aluno com seus problemas particulares e consegue, ao mesmo tempo, ministrar o seu conhecimento, ele está lutando para construir alguma coisa melhor. Entretanto, existe um problema, o professor é uma classe um tanto quanto desunida nessa questão de vamos dar os braços, né, e fazer alguma coisa a partir de agora que possa melhorar a nós mesmos. Assim, não dá para a gente fazer uma greve de 1 ano, porque a gente também pensa no aluno que vai ficar 1 ano fora da sala de aula. Então, quando o professor quer lutar por alguma coisa, ele tem que fazer isso, né, de um outro jeito. Eu acho que o melhor jeito é quando ele se propõe a formar essas pessoas que possam dar valor para ele. Porque como agente multiplicador, né, se o professor consegue fazer perceber o seu valor, o aluno ele vai dizer esse valor. E ele pode também lutar para que o professor consiga alguma coisa melhor. Eu acho que é meio assim, um toma lá, dá cá, né, que o magistério coloca o aluno como cúmplice do professor, né, no sentido de melhorar. Então, eu encaro que essa é uma das maneiras que a gente tem, né, para promover uma educação não só de melhor qualidade, como um profissional que trabalhe mais estimulado, né, e que tenha menos problemas para lidar, a não ser os seus próprios problemas. E, professora Kátia, essa cumplicidade a que a senhora fez referência, essa parceria também, é fundamental que a família esteja integrada, né, professor Patela? O papel da família é fundamental no processo de aprendizado. Né? Como disse o professor Patela, contando a história de que quantos pais hoje presenteiam os filhos com livros, né, estimulando a leitura. Quantos pais leem em casa para que o filho observe e continue, né, o que é fundamental, né? Porque, como nós costumamos dizer, professor Patela, quem não lê, não escreve. Né? Professora Kátia... Monteiro Lobato já dizia, né? O país se faz com homens e livros. Homens e livros, né? A professora Kátia, como professora, doutora de língua portuguesa, sabe disso melhor do que qualquer um de nós, né? Melhor do que ninguém. E é muito importante. Agora, nesse sentido, professor Patela, eu gostaria de colocar aos senhores e também a professora Kátia uma questão de uma mudança na educação pública que está acontecendo em São Paulo, na cidade de São Paulo. Que é no sentido de uma volta, é interessante que parece que é uma volta ao modelo do passado. O secretário de Educação, professor César Calegari, que foi deputado, enfim, ele entende que a chamada progressão continuada, ou seja, onde o aluno vai sendo aprovado, mesmo sem ter o conhecimento do conteúdo, isso tem que acabar e tem que se estabelecer aquilo que acontecia no passado, na nossa época. Ou seja, reprovação, lição de casa, chamada em boletim, caderneta com nota, etc. e tal. Então, isso está dando uma polêmica tremenda, mas é uma maneira que ele entende que é a maneira mais eficaz de fazer com que o aluno aprenda. É importante que o aluno aprenda, senão que geração vamos fazer, professor Patela? Claro, como é que o senhor vê essa questão, essa polêmica? Eu acho muito interessante, eu acho que é válida, porque eu passei por isso. Pois é. Nós passamos por isso. Todos passamos por isso. Então, eu acho importante, que dá vamos dizer assim, estimula até o crescimento e o aluno vai ganhando mais cultura para depois enfrentar um banco universitário, né? Quer dizer, e tudo vai ser mais fácil para ele, né? Dificuldade cria facilidade, né? Dificuldade da escola cria facilidade amanhã, como dizem os zen budistas. Como é que a senhora vê essa questão, professora Kátia? Quer dizer, nesta era do conhecimento, não é fundamental fazer com que o aluno aprenda? O aluno tem que aprender. Chico, eu acho que eu sou tida como uma professora muito durona, rigorosa, né? Muito rigorosa, e alguns alunos não gostam muito disso. Sim. Mas eu sou aquela professora... Não, é verdade. Mas é aquela professora que o aluno não esquece, viu? Ele sai da escola e fala, a professora era a Kátia. E muitos pais não gostam, eu vou te falar, porque você passa muita lição de casa. Imagina. Né? Já ouvi alguma reclamação desse tipo, mas a aula é uma vez por semana, eu tenho que passar a lição de casa. Bom, enfim... Então, mas eu acho que esse fato de ser uma professora um tanto quanto durona, de passar a lição de casa e as provas são provas que exigem que o aluno realmente estude, que forçam o raciocínio dele, eu acho que isso traz bons resultados. Claro. E
Outro dia um aluno que está se formando esse ano, está no 4º ano, né, porque lá é o curso técnico integrado, né, ao médio, ele falou assim para mim: professora, posso te fazer uma pergunta? Eu falei: pode. Como é que é isso, você lidar com essa fama sua assim de primeiro ano, de ser uma professora assim brava, e agora no 4º ano você se transformar numa das nossas grandes amigas, e até paraninfa da nossa turma e tudo mais? Eu falei: sabe o que eu acho, Gustavo? Que o aluno precisa saber os limites dele. E o professor, ele também tem que mostrar quais são os limites, porque não adianta a gente trabalhar com liberdade total, porque a sociedade lá fora, ela não te dá essa liberdade, a sociedade limita. E a gente tem que aprender quais são os nossos limites. E se a gente quer ultrapassar esses limites, a gente também tem que saber a forma como fazer isso. Então eu acho que a função do professor e do professor educador, claro, é mostrar o seu conhecimento, mas é também mostrar para o aluno que ele faz parte de uma sociedade e que nessa sociedade ele tem que respeitar algumas coisas, porque senão ele fica um marginal, não porque ele vai cometer crime, mas porque ele vai ficar à margem dessa sociedade. Então esse modelo, né, digamos, mais antigo, eu acho que mostra para o aluno que ele está inserido, né, num contexto, e num contexto que vai também dar a ele limites. E a escola também tem esse papel, eu acredito, Chico. E tem mais, o mercado de trabalho é um mercado seletivo, rigoroso. Hoje em dia, na era do conhecimento, a qualificação, a capacitação é algo fundamental, indispensável para qualquer profissional. Se esse profissional não estiver devidamente preparado, ele não vai conseguir nada no mercado de trabalho. Essa é uma realidade, professor Patela. Não tem dúvida. Nós formamos aqui alunos para o mercado de trabalho, e é preciso que ele esteja preparado para enfrentar, que não é fácil. A barra aí fora não é fácil. Não é fácil, um mercado altamente competitivo. Agora, professora Kátia, a senhora leciona numa escola pública, uma escola que é considerada um centro de excelência, mas de um modo geral a escola pública no Brasil de ensino médio não é um centro de excelência. O que falta para a escola pública no Brasil? Gestão, recursos ou ambos? Eu acho que ambos, eu acho que o casamento entre ambos, né? Um recurso que seja bem gerido, né, que possa proporcionar ao docente uma melhor qualidade do seu trabalho, né, que proporcione a ele ministrar menos aulas e que ele possa também ter mais capacitação. Ou seja, o trabalho do professor e o conhecimento dele é eterno. Então, ele tem que estar sempre procurando cursos, ele tem que estar sempre se aperfeiçoando. Mas ele não consegue fazer isso porque ele tem que trabalhar muito. Então, se a gente tem um bom dinheiro, bem gerido, ele vai proporcionar, né, ao docente, né, o que ele precisa. E teremos um país melhor, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Muito bem, falta um minutinho, nós estamos chegando ao final. Professor Patela, eu queria reservar 30 segundos para as suas despedidas, considerações finais. Muito obrigado, Patela, pela sua presença. Eu quero agradecer, né, ao Francisco Lascala por essa oportunidade. Uma honra recebê-los. E sempre desejar aos amigos, como diz o italiano, coragem, muita coragem, e vamos continuar o nosso trabalho como educador, sempre com o ideal, né, que a sociedade espera muito da gente, né? E é o caminho, né, professor? É o caminho. Educação, né? É o caminho. Professora Kátia, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada. Tá certo? Uma mensagem final, rapidamente, por favor. Eu vou terminar com Guimarães Rosa. Pois não. Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. E professor para mim é isso, é aprender diariamente a cada sala de aula em que eu entro. Muito bem. Coragem, que muitos possam se dedicar à licenciatura e que sejam profissionais competentes. E assim, com essa mensagem de Guimarães Rosa, chegamos ao final desta edição. Eu gostaria de agradecer muito o professor Roberto Patela, diretor da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Santa Cecília, pela presença, professora Kátia Laís Ferreira Patela Couto, que é também professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Cubatão, e também a todos os nossos telespectadores, a Paula
Paparelli, a equipe, e cumprimentar a todos os professores por essa missão sublime, que é a missão de ensinar, de partilhar o conhecimento e também de aprender, como dizia o mestre Guimarães Rosa. Certo? Muito obrigado a todos. Amanhã estaremos de volta, 8h05 da manhã, mais uma edição do Jornal em Foque. Estaremos de volta. E hoje, à tarde, às 5 da tarde, né, Paula? Temos a reprise, temos a reapresentação deste programa aqui pela Santa Cecília TV. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.